Oi, gente! Bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vim falar sobre a minha vida escolar, porque quem me acompanha sabe que eu tô sempre estudando. E aí hoje eu meio que vim trazer uma conclusão pra vocês, porque eu terminei o meu ensino médio e eu vim contar pra vocês como que foram 10 anos estudando sem parar, porque desde a terceira série eu sempre estudei muito, sempre estudei pra toda a prova, e eu vim pra falar pra vocês, né, se valeu realmente a pena, e o que funcionou, e o que não funcionou. Bom, desde pequena eu sempre fui bem dedicada, tipo assim, meus pais nunca precisaram me pedir pra estudar pra uma prova, fazer algum trabalho, nunca precisaram pegar meu caderno pra ver se eu tava fazendo o que os professores pediam. Eu sempre tive os estudos como uma responsabilidade minha. Tipo, não sei porquê, mas é uma coisa minha. Então, desde a terceira série, desde a primeira prova que eu tive na vida, eu já levava realmente a sério. E tipo assim, gente, tudo começou na minha terceira série. Por quê? Vocês vão entender. Na terceira série, eu tirei 10 em todas as provas. Todos os trabalhos que eu fiz naquele ano, na terceira série do fundamental, eu tirei 10. E, tipo assim, você pode falar, tá, mas era no terceiro do fundamental. Sim, era o terceiro ano do fundamental, mas é que aquilo causou uma consequência pro resto da minha vida escolar. Porque eu tirei 10 e não era porque eu era inteligente que eu tirava 10 em todas as provas, longe disso. É porque eu era dedicada e eu decorava tudo que o professor passava. Tudo que a professora passava, eu estudava, eu decorava tudo. Então, uma coisa que foi muito importante pra mim foi que, desde nova, eu encontrei o meu método de estudos. Tipo, desde lá da minha quinta, sexta série, eu encontrei o método de estudos que funcionava melhor pra mim. Eu criei um método de estudos próprio pra mim, que funcionava, que me ajudava a tirar notas boas nas provas. E graças a Deus eu encontrei esse método de estudos quando eu era bem novinha, porque eu usei ele pro resto da minha vida. Quando chegou na minha quarta série, eu queria repetir aquilo, entendeu? Porque eu tinha me acostumado com as minhas notas da terceira série. Então, quando chegou na quarta série, eu não queria tirar uma nota mais baixa que 10. Então, depois na quinta série, eu queria repetir o que eu tinha feito na quarta série. Eu não queria tirar nota baixa. Foi tipo uma bola de neve, entendeu? Eu queria sempre repetir o que eu tinha feito no ano anterior. Meio que criou uma expectativa em mim. Criou essa mentalidade. Então, uma coisa que eu acho que foi muito importante pra minha vida escolar foi que desde que eu era bem pequenininha, ainda sou pequena, né? Mas, tipo, desde que eu era bem nova, eu sempre tive essa mentalidade que mudou a minha vida escolar. Que quando eu estudava, eu não estudava pra tirar um 7 pra passar de ano. Eu estudava pra tirar o 10. Eu estudava pra saber toda a matéria, pra decorar tudo e pra tirar o 10. Eu queria acertar todas as respostas. E se eu não acertava, eu me sentia muito mal. Tipo, se eu vi um 9, eu me sentia mal. E eu sei que muita gente deve estar pensando, isso não é saudável. Sim, gente, de um certo ponto de vista, realmente não é saudável. Mas acontece que pra mim, o menos saudável ainda era se eu não estudasse. Porque eu não me sentia bem com isso. Então, estudar pra tirar o 10, pra mim, tava dentro do meu limite. Eu sabia quais eram os meus limites. E estudar pra tirar o 10 tava dentro do meu limite. Mas acontece que se eu não estudasse e se eu tirasse uma nota baixa, isso daí não tava dentro do meu limite. Aí sim ia fazer mal pra minha saúde, aí que eu não ia ficar boa. Então, de certo modo, era saudável pra manter a minha saúde mental. Porque se eu tirasse nota baixa, aquilo não fazia parte de mim, entendeu? Meio que nesses anos, os estudos formaram, né, parte da minha identidade. Então, eu não conseguia ver uma nota baixa. Então, por isso que eu sempre estudei pra tirar o 10. E isso foi uma coisa que me ajudou a manter as minhas notas boas pro resto da minha vida. Meu pai até brinca falando que aprendeu a estudar comigo. Porque ele via como é que eu estudava e aplicava aquilo pra vida dele. Ele também estudava, começou a imitar o jeito que eu estudava e ele disse que funcionou pra ele. Eu vim contar pra vocês também o meu método de estudos, como é que eu fazia. Como é que era o meu método de estudos? Bom, gente, era assim, ó. Se o professor marcava alguma prova, eu começava a estudar antes, bem antes do dia da prova. Dependia da quantidade de conteúdo, né? Se eu sabia que eu precisava de mais tempo pra estudar o conteúdo, aí eu começava bem antes. E eu pegava sempre o caderno do ano anterior pra usar pra fazer atividade. Eu lia todo o material que o professor passava e eu precisava decorar tudo, eu precisava saber cada detalhe do texto. E aí eu fazia as atividades que o professor tinha passado, eu refazia todas as atividades e fazia atividade pra mim mesma. Tipo, eu pegava o texto e fazia perguntas aleatórias pra ver se eu realmente sabia o que estava no texto. Também eu sempre assisti muita videoaula aqui no YouTube, tipo, no mínimo eu assisti umas 2 videoaulas no YouTube sobre o conteúdo de professores que eu já gostava e já me identificava. Aí chegava no dia da prova, geralmente eu acordava mais cedo
pra revisar todo o conteúdo. E eu ia pra frente do espelho e me explicava o conteúdo. E eu tinha que saber tudo, entendeu? Se tinha alguma coisa que eu não me lembrava, eu voltava no texto e, né, eu repetia até eu lembrar de tudo. Chegava no ponto de, tipo assim, lá dentro da sala de aula, quando o professor tava entregando a prova, na minha mente eu tava recitando o texto inteiro pra ver se eu lembrava das coisas. Aí, tipo assim, gente, eu tenho uma montanha de caderno antigo. Olha isso daqui. É da 7ª série. E eu teria ainda os da 4ª, 5ª série se a minha mãe não tivesse jogado fora. Porque ela abre o meu guarda-roupa e já fala, joga isso fora! Porque eu tenho muito caderno antigo e eu vou acumulando. E eu tenho até as provas, gente. Eu tenho muita prova antiga aqui. Olha isso daqui. Esse caderno tá grosso porque ele tá cheio de papel de prova. E eu queria mostrar pra vocês como é que funcionava. Porque, tipo assim, ó, olha aqui. Esse caderno aqui, né? Eu usava pra estudar pras provas, como eu disse pra vocês, fazendo perguntas pra mim mesma. Aí, eu fazia assim, ó. Calma aí. Calma aí, gente. Tô tentando achar. Tipo assim, ó. Olha só. Esse daqui é de 2018. Aí eu colocava aqui em cima o dia da prova e quando que eu tava começando a estudar aqui fazendo as atividades, né? Quando eu tava refazendo as atividades. A prova era dia 3 de maio de 2018 e o dia que eu refiz as atividades que a professora passou é 30 de abril de 2018. Aí era português, eu colocava, toda a vida eu fazia o mesmo cabeçalho. Colocava a matéria estudando para a prova e refazia as atividades tudo, olha só. Não sei se tá aparecendo, eu espero que esteja aparecendo. Eu não tinha nenhum senso de beleza, simplesmente estava ali repetindo as atividades. Então, gente, depois de mostrar isso tudo pra vocês e contar como que foi a minha vida escolar, eu chego na conclusão. De que isso adiantou? Qual é a minha conclusão depois de 10 anos estudando? Não lembro de quase nada. Se eu lembro de 20%, foi porque ano passado eu revisei estudando pro Enem. Quando chegou a minha época do Enem, tipo assim, você pode até pensar, como tu já estudava tanto assim, chegou na hora do Enem, tu não precisou estudar tanta coisa, né? Gente, eu precisei recomeçar do zero, porque eu não me lembrava de nada. Então, coisas que eu tinha estudado na 8ª série, na 9ª série, eu precisei estudar tudo de novo. Porque agora, olhando pra trás, eu vejo o meu erro. Eu não revisava. Eu estudava pro dia da prova, mas depois eu esquecia daquele conteúdo. Eu não estudava de novo. Eu não revisava o conteúdo pra poder lembrar no outro ano. Então, quando eu cheguei pra estudar pro Enem, eu precisei estudar tudo de novo. Tipo assim, provavelmente tinha alguma coisa no meu subconsciente, né? Provavelmente ficou alguma coisa. Mas se eu pegar agora o caderno e fazer as perguntas pra mim, eu não vou saber responder. Porque eu não me lembro. Então, essa é a dica que eu quero dar pra vocês. É a conclusão. Porque eu não lembro de nada do que eu estudei a minha vida inteira. Então, eu estudei 10 anos. Só que agora não foi um conteúdo que foi acumulando. Eu não me lembro. Meu cérebro foi apagando todos esses dados. Então, uma dica que eu posso dar pra você, se você tá na 8ª série, na 9ª série, no primeiro ano do ensino médio, não importa a fase da sua vida escolar que você tá agora, a dica que eu posso te dar é revise. Se você quer chegar lá na frente, você quer lembrar do que você estudou, revise semanalmente, mensalmente, não importa, desde que você revise aquilo que você já estudou, aquilo que você já viu na escola, que você tá estudando em casa, eu não sei, mas revise. Isso é uma parte muito importante e, infelizmente, eu não me liguei nisso na minha época. Então, quando eu fui estudar pro Enem, que era uma prova que envolvia muito conteúdo, que envolvia conteúdo desde a 1ª série, envolve todos os conteúdos que tu já viu na vida, eu não me lembrava já da maioria das coisas, quase nada, na verdade. Tipo assim, não lembrava de nada mesmo. Eu precisei refazer um curso do zero pra poder fazer o Enem. Então, é uma dica que eu posso dar pra vocês. A conclusão é que eu estudei, e não adiantou de muita coisa. Na hora que eu precisei, eu tive que estudar tudo de novo. Então, a minha conclusão foi que meu erro foi não revisar. Então, é essa dica que eu quero deixar pra vocês. Revisem, tá? Revisem pra poder chegar lá no ensino médio, na hora do vestibular, e vocês lembrarem daquilo que vocês estudaram a vida inteira de vocês. Então, revisem, façam aí um cronograma, um plano de estudos, de revisão. Tem uma coisa que é muito importante, que é a revisão espaçada. Pesquisem sobre isso e façam isso, tá? Coloquem em prática pra vocês não desperdiçarem todos os estudos que vocês tiveram até agora. Gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu tô realmente tentando ajudar vocês, porque se alguém tá passando por isso também, tipo, tá estudando e não quer esquecer das coisas, então eu vim trazer o meu ponto de vista, a minha experiência, porque acabou já essa fase pra mim. Eu terminei o ensino médio ano passado, então é essa dica que eu quero dar pra vocês, sabe? Então eu quero deixar
essa minha experiência contada pra vocês, porque de repente pode ajudar alguém. Se ajudar uma pessoa só, eu já fico extremamente feliz. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue também lá no Instagram e até a próxima!